Então, cada um desses começou a tratar de alguns pontos teológicos, divergindo entre eles, principalmente a questão da ceia do Senhor. O pessoal de história da igreja, que fez história da igreja, viu isso, mas é bom frisar, reforçar. A Igreja Católica, ela afirmava que o pão se tornava o corpo de Cristo. Ele deixava de ser pão e se tornava o corpo de Cristo, da mesma forma que o vinho deixava de ser vinho e se tornava o sangue de Cristo. Essa doutrina se chama doutrina da transubstanciação, onde muda a matéria ali, onde pão se torna corpo e vinho se torna sangue. Lutero já pregava um pouco diferente. A teologia de Lutero com relação à ceia do Senhor era a consubstanciação, onde ele afirmava que o pão não deixava de ser pão, mas ao mesmo tempo virava corpo de Cristo de fato. E o vinho não deixava de ser vinho, mas ao mesmo tempo virava sangue de Cristo de fato. E o Zwinglio, que é um expoente forte também na Suíça, mas na cidade de Zurique, não na de Genebra foi Calvino, ele já fala que isso, na verdade, não é o corpo de Cristo, né? Existe ali a presença real de Cristo ali no meio dos irmãos, mas na verdade é um memorial, é representativo aquilo que é feito na ceia. E isso gerou uma divergência de ódio entre Zwinglio e Lutero, tá? A ponto de Lutero falar que Zwinglio não era salvo por não crer igual a ele acerca desse episódio da ceia do Senhor. Então, muitas divergências ocorreram entre os teólogos protestantes. Daí, essa questão de divisão de denominação, de divergência de pensamento nas denominações não vem de hoje, tá, irmãos? A reforma, ela teve seu lado bom, mas também teve seu lado ruim. Protestante matou católico, católico matou protestante. Não existia essa benevolência, essa tolerância que a gente tem hoje, não, tá? Se fosse naquela época, a assembleano estava matando batista, metodista matando ali o presbiteriano e por aí vai, tá? Compreender dessa forma. Se fosse naquela época, era assim, não tinha meio termo naquela época. Hoje a gente tolera, hoje a gente aceita, mas naquela época não tinha isso, não. Você tinha questão até dos anabatistas, que eram se batizavam novamente, que é o que a maior parte das igrejas hoje faz, né? As denominações fazem. Quando alguém vem no catolicismo, a pessoa batiza novamente, né, por arrependimento de pecados. Mas naquela época não, eles tinham o batismo católico, o batismo de criança, como batismo da pessoa. Os anabatistas não aceitavam esse tipo de doutrina. E aí o que acontecia? Os protestantes matavam os anabatistas, afogados. Porque não quer ser rebatizado? Vou te rebatizar. Aí rebatizava a ponto de matar. Então, eles consideravam uma heresia tão grande que eles matavam as pessoas. Então, a época da reforma também não... A história da igreja não é algo muito limpo, não. Eu falei com um pastor amigo meu que a Assembleia de Deus veio de rebelião. Ele não aceitou muito, não. Falou que eu estava estudando demais. Mas é complicado, né? Então, a maior parte das igrejas veio de rebelião de outras, irmão. Não, isso daí não quer dizer que Deus não esteja naquele movimento, não, tá? Mas esse tipo de... Não que rebeldia seja certo, mas esse tipo de coisa Deus às vezes permite para poder operar de outra maneira na vida do povo dele. Então, eles tinham divergências teológicas, tá? O Lutero, a teologia de Lutero, baseada na justificação, provocou um entendimento de Lutero em que você tinha um cânon bíblico, as escrituras, mas que você tinha um cânon dentro do cânon. Ou seja, alguns escritos bíblicos eram mais importantes que outros. Tipo, os escritos que falavam da justificação pela fé eram mais importantes do que os outros escritos bíblicos, principalmente o livro de Tiago, que Lutero considerou como uma epístola de palha, porque falava que não existia fé sem obra, que a fé sem obra é morta, e isso gerou um problema entre eles.
Caiu. Não, caiu não. Mudou aqui. Inverteu aqui, né? Então, eles tinham muitas divergências entre eles. O mais brando ali era o Calvino mesmo. Ele sistematizou uma teologia, onde ele escreveu diversos livros que, compilados, foram chamados de As Institutas da Religião Cristã, né? E ali toda a fé reformada da Reforma Protestante estaria estabelecida. Compreender que naquela época não se aceitava a questão, pelo menos dentro do protestantismo, não se aceitava a questão de livre-arbítrio. Tá? Era Deus quem salvava, o sinergismo, né? O agostinianismo, na verdade. E na reforma foi dada muita ênfase nas escrituras, e essa ênfase acabou virando o ícone no combate à alegoria do texto bíblico. Aquela alegoria que vinha muito presente no tempo que vem da escola de Alexandria e que ficou muito forte dentro da história da igreja, né? No tempo da Idade Média, a alegoria prevaleceu, ela foi extremamente combatida na época da Reforma. Os irmãos têm uma ideia de alegoria, os irmãos que tiverem livro, na página 47, tem um parágrafo, na verdade, na página 47, no terceiro parágrafo, né? Um parágrafo começa na página 46, aí vem o segundo parágrafo, o terceiro parágrafo, que aí fala: o primeiro nome a se destacar na Idade Média foi o de Gregório, o Grande, que é aquele Papa Gregório I que adotou o purgatório como verdade absoluta. Ele é considerado o primeiro Papa da Igreja Católica Romana e fundamentava suas interpretações da Bíblia nos pais da Igreja. Gregório foi um defensor da interpretação alegórica. Aí ele cita alguns exemplos da interpretação alegórica de Gregório. Ele fala que no livro de Jó, quando Jó ele perde, começa a acontecer aquelas catástrofes que Satanás ele começa a agir e ali matar as ovelhas, o gado de Jó, os filhos. O Gregório ele fala que os 3 amigos de Jó representam os hereges, os 7 filhos de Jó representam os 12 apóstolos, as 7.000 ovelhas são pensamentos inocentes, os 3.000 camelos são as concepções vãs, as 500 juntas de bois são as virtudes, os 500 jumentos são as tendências lascivas. Ou seja, ele faz uma alegoria total. A alegoria é uma representatividade, né? Você diz que algo representa outro, e o Gregório ele acaba fazendo isso. Esse tipo de interpretação, na época da Reforma, ele foi refutado ao extremo. Tá? Não foi aceito, foi refutado, né? Combatido, e só a Escritura, o que a Escritura diz. Por isso que o Lutero ele entrou no radicalismo da consubstanciação. E ele chegou a mencionar, se Jesus fala que aquilo é o corpo dele e pronto. Porque ele não considera que Jesus ali falando, este é meu corpo que é partido por vós, como uma representação, mas sim algo literal. Então, daí é do extremo ao outro, né? Você sai da alegoria total para a literalidade total. Aí a falta de equilíbrio dá nisso, né? A falta de moderação, a falta de temperança, né? Que é... Os irmãos estão ouvindo? Que deu instável aqui a internet. Sim, tá. Dá para te ouvir normal. Sim, estamos ouvindo. Sim. Sim. Então, irmãos, essa literalidade das escrituras adotada ali na reforma, ela também começa a distorcer certos entendimentos. Tá? Ninguém hoje, quando participa da Santa Ceia do Senhor, acha que está comendo ali o corpo de Cristo verdadeiramente. Né? Ninguém sente gosto de carne de gente, né? Mas... Agora tá sem som. Eita. É que falhou. E agora? Eu continuo te ouvindo normal, em momento algum parou. Tá me ouvindo, Leandro? Eu também estou ouvindo tudo normal. Leandro? Eu também. Agora eu tô ouvindo. Também está tudo ok, estou ouvindo bem. Amém. Estou ouvindo bem aqui. Então vou continuar.
Então, gerou uma inversão, né? Ou 8 ou 80. Esse é o grande problema do crente. Ou o crente, isso até hoje, ou o crente é muito espiritual, ou o crente é muito estudioso. E não pode ser isso daí, né? Aí o crente espiritual fala que a letra mata, né? E o crente muito estudioso, ele começa a falar, a menosprezar as coisas do espírito. Tem que haver um equilíbrio nisso aí. Não pode ser 880. Mas na história da igreja, infelizmente, é assim que acontece. Sempre foi assim que aconteceu. E na reforma não seria diferente. Houve um racha com a interpretação alegórica, mas essa literalidade começou a gerar problema também, né? Você começar a achar que ali o pão é o corpo de Cristo, você está comendo ali sentindo o gosto da carne de Cristo, é algo complicado, tá? Então a teologia da reforma, ela teve alguns conflitos. E aí, para a gente terminar, né, e nós vamos passar o slide rapidinho, você tem rapaz, me deu branco agora. Você tem a questão da Eucaristia, deixa eu ver aqui, a reforma, Lutero, Calvino, né? E você tem a Contra-Reforma, onde você tem o Concílio de Trento e é estabelecido um cânon bíblico diferente daquele que era praticado até então. Porque no quarto século já era aceito pela comunidade cristã, pela igreja, um cânon bíblico igual ao nosso do Novo Testamento, com 27 livros. E do Antigo Testamento, as escrituras em hebraico. Alguns livros apócrifos eram considerados edificantes, mas não eram para ser considerados como escritura, assim Jerônimo também trata. E aí só que quando chega no Concílio de Trento, o catolicismo ele adiciona mais alguns livros, se eu não me engano são 7 livros, agora eu não lembro, no Antigo Testamento, que são livros apócrifos, alguns históricos, alguns livros folclóricos, mas que faziam parte do cotidiano judaico. Para alguns irmãos terem ideia, outros já até sabem, quando os saduceus chegam até Jesus e perguntam, né, acerca do caso de uma mulher que ela tem um marido e o marido dela morre, e aí ela casa com o irmão desse marido, conforme a lei do levirato, lá do livro de Números, e aí ela casa com o irmão mais velho desse marido, o seguinte, esse marido também morre, e aí morre esse também, ela casa com o próximo, e aí morre 7 maridos. E aí a pergunta para Jesus é de quem ela seria esposa na ressurreição dos mortos. Essa história dos 7 maridos mortos de uma mulher é a história do livro de Tobias, que é um livro meio que folclórico do judaísmo que está na Bíblia Católica, no Antigo Testamento da Bíblia Católica. Exatamente, era uma mulher que casava com homem, chegava na noite de núpcias, o marido morria porque tinha um demônio que matava. Então, ela tinha perdido 7 maridos. Essa história fazia parte do cotidiano judaico, mas não era escritura inspirada. Mas o catolicismo ele resolve botar essas escrituras. Ela põe um livro que é o livro de Baruque, que era o escriba de Jeremias, né? Você tem sabedoria de Salomão, Eclesiástico, você tem adições em Esther, adições no livro de Daniel, né? Você tem um cântico dentro da fornalha, coisa que nós não temos na Bíblia. Você tem a história de Susana no livro de Daniel, que às vezes a gente quer. E tem o livro de 1º e 2º Macabeus, os livros de 1º e 2º Macabeus, que são livros históricos que dão origem a a festa chamada Hanukkah, ou festa da dedicação, que é presente no Novo Testamento, que Jesus ele vai à festa da dedicação.
No Novo Testamento é uma festa criada na época dos Macabeus, assim como Purim, criado na época de Esther. Tá? Então, ali no Concílio de Trento, eles reafirmam a tradição, né, os ensinamentos orais dos papas como regra de fé e prática no mesmo patamar das escrituras. E ainda adiciona essas escrituras no Antigo Testamento. Por isso que se você pegar uma Bíblia católica, olhar no Antigo Testamento, vai estar diferente da sua Bíblia protestante. Nosso Antigo Testamento está conforme as escrituras hebraicas, não na mesma ordem, mas com o mesmo conteúdo. E os escritos católicos, eles têm adição, que eles chamam de livros deuterocanônicos. Deutero significa repetição, segundo, né? Seria um segundo cânon, tá? Uma repetição do cânon, uma reafirmação do cânon ali, assim como você tem Deuteronômio, né? Segunda lei, repetição da lei, confirmação da lei, e entrar nessa parte aí da Contra-Reforma e uma perseguição muito grande e um movimento evangelístico por parte da Igreja Católica, que aí vem a ordem, né, dos jesuítas, fundado por Inácio de Loyola, e eles começam a expandir para a América. Vem para o Brasil, vem para a América Espanhola, né, com os descobrimentos, vem para cá. Quando o protestantismo entendia que o ID de Jesus já tinha sido feito, ele não precisava fazer isso, evangelizar. Esse entendimento, essa compreensão só vem mais tarde. Tá? Bom, vamos estar aqui passando os slides, só para os irmãos não se situarem. Aí está aí o capítulo 4, né, a hermenêutica na história da Igreja, da Patrística Reforma. Ele menciona, no fim do primeiro século, todos os livros da Bíblia Sagrada estavam escritos. As comunidades cristãs já utilizavam os textos como norma de fé, mas compreender que não só tinham os livros que hoje nós temos na Bíblia, tinham inúmeros escritos. Você tem Apocalipse de Pedro, Atos de Paulo, uma porção de escrito apócrifo, outros gnósticos, né, como nós vemos aí, Evangelho de Tomé, né, não que seja do primeiro século, mas você tinha muitos outros escritos que não eram inspirados por Deus. Então, você já tinha todos os livros que nós temos já escritos, mas junto com estes, nós tínhamos outros. Tá? Então, você não tinha um cano definido ainda. Mas você vê a utilização de vários escritos. Né? E aconteceu alguma coisa aqui. Aí vem o período patrístico, nós já falamos. Ele fala que pouco se sabe sobre a hermenêutica dos pais da igreja, que viveram no fim do primeiro século. No entanto, vários dos seus escritos foram encontrados e pode-se perceber que eles utilizavam por diversas vezes textos do Antigo e do Novo Testamento para reforçar suas exortações. Então, ele já considerava os escritos de Paulo, de Pedro, de João, né, em suas cartas. As questões das escolas de interpretação, que nós já vimos. Aí a hermenêutica na Idade Média, entendimento teológico da Idade Média, ele fala: observamos que nos primeiros séculos da era cristã houve um grande desenvolvimento na hermenêutica bíblica, por conta das escolas que deram grande contribuição em matéria de interpretação das Escrituras. Na Idade Média nós tivemos a separação da Igreja católica da Igreja ortodoxa, né, da Igreja do Ocidente da Igreja do Oriente, né, por causa de várias questões, né? Mas se diz que a principal foi o entendimento acerca da pessoa do Espírito Santo. Aí veio a Reforma. O fim da Idade Média foi marcado por profundas transformações na história. Na Renascença foi-se chamada a atenção para a necessidade de se recorrer aos originais. Irmãos, nesse seminário a gente não tem hebraico e grego, mas em algumas disciplinas a gente menciona aí o alfabeto grego, né, a transliteração. Os irmãos até conseguem ler algumas palavras em grego aí, né, durante o curso aí, porque você, para fazer uma interpretação correta, você tem que compreender o contexto, né? Nós vimos isso nos primeiros 3 capítulos, né?
a distância temporal, a questão contextual. Você tem que compreender o contexto. É um contexto, o escrito do Novo Testamento é um contexto judaico em que você usa uma língua que não é judaica para transmitir algo. Então, gera um conflito. Você tem características da língua grega, que é a língua do Novo Testamento, dentro de um contexto judaico. Então, eu não posso nem tanto ficar preso ao idioma, porque o idioma, às vezes, não elucida o contexto, não transparece o que está acontecendo à época, não traz a realidade que está acontecendo. O idioma grego ele é limitado, e pior, o idioma grego tem vários termos em que são utilizados na mitologia, como Hades, como Aídos, são deuses gregos, em que também não só são deuses gregos, mas aquela palavra representa aquilo ao que aquele deus corresponde. Tipo, Hades é o mundo dos mortos, então os mortos vão para o Hades. Compreender dessa forma. Aídos é a deusa do pudor, da decência, onde essa decência seria aquele constrangimento que você tem quando faz alguma besteira, quando erra. Então, ali está relacionado ao constrangimento em exibir o corpo. Era uma deusa grega, do constrangimento aí. Então, você tem essas correspondências do idioma grego, que não reflete exatamente o que se pensa na cultura hebraica. Tá? Então, tem esses problemas aí. Mas, indo aos originais, já tem problema. No português que você lê aí na sua Bíblia, tem mais ainda. Porque, por isso, tem aí as Bíblias revistas, atualizadas, corrigidas, porque se tenta consertar, amenizar a distorção do problema do idioma, tá? Para que você compreenda, e do problema do contexto, para que você compreenda da melhor forma o texto bíblico, tá? Então, deixa eu ver aqui. Aí ele vem falando Martinho Lutero e João Calvino, os dois grandes ícones da Reforma. E aí a gente termina o capítulo 4, onde espera aí, só um instante. Deu algum problema aqui. Tá. E aí a gente termina o capítulo 4, acho que em bom horário, né, irmãos? E alguém tem alguma dúvida aí? Alguma questão a colocar para debater ou perguntar acerca desse período aí? Espero que ninguém tenha dormido. Irmãos, Tudo certo. Tudo certo, né? Porque o que acontece, às vezes eu falo algumas coisas, irmãos, passa desapercebido. Não estou falando que hoje teve questão de prova, mas as pessoas não percebem, cochilo aí o senhor falou quando? Eu falei em tal aula. Aí os irmãos, não lembro não. Então é bom prestar bastante atenção. Os nossos convidados aí, a nossa irmã Larissa, a nossa irmã Letícia, nosso pastor Vicente, a nossa irmã Maria José, agradecemos aí a presença de vocês. Deus abençoe vocês, tá? Que tem tolerado tanta gente aí. Tá, irmãos? Mais nenhuma colocação? A irmã Aridé tem alguma lembrança aí? Algum recado para dar? Ela disse que não. Não? Amém. Então nós vamos estar encerrando a aula. Vou pedir para a nossa irmã Thalita orar e para o nosso presbítero Leandro impletar a bênção apostólica. Amém? Amém. Vamos orar. Pai querido, diante da tua presença, Senhor, nos encontramos e neste momento, Senhor, queremos te agradecer pela tua presença, Senhor, pelo seu cuidado nas nossas vidas, por esta aula, Senhor, que agregou, Senhor, mais conhecimento para as nossas vidas.
Abre, Senhor, o nosso entendimento para que possamos crescer cada dia mais, Senhor, na Tua presença. Fica conosco, nos dê uma noite abençoada e nos livre e nos guarde de todo mal. Nos dê amanhã um dia abençoado, cheio da Tua presença, uma escola dominical, Senhor, abençoada, e um culto à noite, Senhor, cheio, Senhor Jesus, dos Teus ensinamentos, da Tua presença, Senhor, em nome de Jesus. Nos sustenta por mais um dia, Senhor, tudo isso que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém. Glória a Jesus. Aleluia. O amor de Deus Pai, a graça consoladora do Espírito Santo, seja sobre todos vós, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam. Amém. Amém. A vitória é nossa. Amém. Pelo sangue de Pelo sangue Jesus, de Jesus. Se Deus é por nós. quem será Quem contra nós? Será contra nós. Até aqui. Nos ajudou, Senhor. Nos ajudou, Senhor. Até aqui. Nos ajudou. Nos ajudou, Senhor. Até aqui. Nos Nos ajudou, ajudou, Senhor. Glória a Deus. Senhor. Amém. Paz do Senhor para os irmãos. Pai do Senhor. Amém. Paz do Tchau, tchau. Senhor. Bom, vou Paz do terminar aqui o encontro para todo mundo, tá, irmãos? Deus abençoe a todos. Amém. Amém. Fiquem com Deus.